13 de agosto, domingo. Muito obrigado por estar aqui em meu canal no YouTube ou vendo esse vídeo pelo Finance News. Meu nome é Leonel e no vídeo de hoje nós vamos estudar esses papéis aqui. Primeiramente, um ótimo Dia dos Pais a todos os papais que nos assistem. Vamos começar pelo índice Bovespa, depois Vale 3, Petri 4, BIF 3 e na sequência vários papéis que foram pedidos, já que essa semana eu não vou destacar nenhum papel. Eu olhei todos os ativos da carteira teórica do índice Bovespa e não vejo ali condições de entrada em nenhum daqueles papéis, os que já subiram, que romperam resistência, né, já estão fazendo ali a sua alta, né? Mas para essa semana eu não destaco nenhum especificamente, tá, pessoal? Então nós vamos estudar papéis que foram pedidos, que foi a CPLE6, Copel, Banco do Brasil, BBAS3, JBS, Raiz 4, Cebave 3 e vamos terminar com dois papéis do setor aí de fibra ótica, telecomunicações, BRIT 3 e FIC 3. Vamos então começar pelo índice Bovespa. Gráfico diário do índice Bovespa. O índice vem fazendo aí uma queda, né? Vem caindo desde o dia 1º de agosto. Tá? São 9 quedas consecutivas. Né? O que nós observamos? Que a média de 9 períodos, que é essa linha roxa mais fraca, e a média de 21, que é a linha roxa mais forte, já inclinam para baixo, e o índice Bovespa volta para dentro daquela acumulação que foi iniciada lá em junho, né? Aqui, ó, tá? Temos aqui uma acumulação, certo, pessoal? Vamos aos pontos, na minha opinião, de suportes e resistências, tá? As médias aqui, ó, como o preço cruza para baixo das médias, então as médias tendem a se comportar como resistência. No curto prazo, 119.500 pontos é uma resistência, 119.700 pontos também é uma região de resistência, tá? A outra resistência mais importante nesse tempo gráfico do índice Bovespa, o diário, é lá em 123 mil pontos, que é aquele topo deixado ali no finalzinho de julho. Os pontos de suporte, na minha opinião, tá? Olha aqui, ó, 117.439 pontos é um suporte imediato. O outro está ali na faixa dos 116.600, tá? Suporte dado por esses fundos aqui, né? E o outro, se continuar caindo, 115.702. Tá? Uma outra coisa que eu chamo a atenção no gráfico diário do índice Bovespa é que a queda, embora sejam quedas pequenas, elas vêm acompanhadas de um volume crescente. Isso sugere que a força vendedora vem aumentando nos últimos pregões, tá? No diário, certo? Caso a queda do índice venha de forma mais brusca, é lá no 114.800, que a gente encontra um suporte relevante, suporte dado por um topo rompido. Qual é o topo rompido? Esse aqui, ó. Um topo rompido ali, um topo de 26 de janeiro, esse topo aqui, foi rompido ali em junho, né? Aqui, ó. Então agora, se o índice recuar mais forte, ele tende a encontrar suporte nessa faixa. Bom, isso é o gráfico diário. Vamos olhar o gráfico semanal. No semanal, pessoal, na minha opinião aqui, de uma maneira bem simples, o índice Bovespa vem acumulando desde junho após essa perna de alta aqui, que foi uma onda 3 maravilhosa para cima, né? Então nós temos aqui uma onda 1, temos um teste de fundo aqui, onda 2, e aqui uma onda 3 para cima, tá? Vejam que nesse tempo gráfico, a média de 21 períodos no semanal, ela ainda está em torno de 5% longe do preço, tá? O ideal é que a média, que o preço venha até a média, ou a média busque o preço. Então, essa lateralização aqui, ela pode continuar por mais tempo, até que a média se aproxime do preço, porque todo preço tende a se aproximar de sua média, tá? No caso aqui, nós estamos ainda na região praticamente da média de 9 períodos, começamos a perder, mas de uma maneira bem, uma análise aqui bem sucinta, né? A gente pode dizer que estamos ainda na região da média de 9 períodos no semanal. A média de 9 períodos tem se comportado como um suporte desde abril, tá? Quando toca ali, volta a subir. Tocou, voltou a subir. Então, pela primeira vez, a gente fecha abaixo dessa média no semanal. Vamos ver se essa queda continua, se ela se estanca, né, ou se ela para.
Os pontos aqui, o suporte mais relevante é o 114.800 pontos, é aquele topo que eu mencionei lá no diário, e a resistência a ser rompida nesse tempo gráfico é 123 mil pontos, é o topo ali em cima. Tá? Lembrando para vocês, eu já dizia aqui que eu imaginava que isso aqui, essa faixa dos 123 mil pontos, para romper teria muita briga, porque é uma região que o índice Bovespa não consegue romper desde, vamos ver aqui, ele luta para romper desde agosto de 2021. Tentou, não conseguiu, tentou, não conseguiu, tentou aqui, não conseguiu, e agora está tentando de novo. É uma batalha, tá, pessoal? Certo? Nesse tempo gráfico, a gente não observa no semanal um aumento da força vendedora a ponto de dizer que estamos diante de uma inversão da tendência. Não. Para mim, até o momento, nós estamos fazendo uma acumulação no semanal depois dessa alta generosa aqui, ali entre os meses de abril e junho. Vamos de imediato olhar agora o gráfico da Vale 3. Mineradora Vale 3 no semanal. Continuo falando para vocês também, vamos facilitar o nosso estudo aqui, né? Estamos dentro de uma acumulação que iniciou lá em abril, tá, gente? Assim, a análise ela tem que ser fácil, tem que ser objetiva. A gente põe o olho no gráfico e se pergunta, isso aqui tá bom de comprar ou vender, ou não fazer nada. No caso da Vale no semanal, não fazer nada, porque dentro de uma acumulação a gente não compra nem vende, porque não tem uma tendência definida. É claro que isso serve para quem tem o perfil de rastreador de tendência, né? Compra quando está numa alta, vende quando está numa baixa. Né? Tem gente que opera, eu sei disso, dentro de consolidação. Os ganhos são menores, os riscos são maiores, mas tem gente que opera utilizando aí alguns indicadores gráficos. Tá? Não é o meu caso, então para mim não vejo nada a fazer nesse papel. Teve um toque na média de 21 períodos no semanal da Vale 3, já voltou a cair. Nesse tempo gráfico, resistência imediata, na minha opinião, aqui em 60, na região de 69,72 e depois na média de 21, 70,12. No tempo gráfico semanal da Vale 3, nós temos um fundo, né? Aqui 65 com a mínima da semana passada, né? Que é a 65 com 23, é um ponto tecnicamente de suporte, depois 64 com 35, depois aquela faixa ali de 63 com 50. Tá? Vamos olhar o diário, vamos limpar esse gráfico. No diário, o que a gente observa? A Vale acabou fazendo uma onda 3 para baixo. Olha aqui. Ó. Então, aqui nós temos uma perna de baixo, um teste no caso de topo, e depois uma onda 3 para baixo, com aumento da força, aumento de volume sugere um aumento da força vendedora. Tá? Quem fez essa operação short fez aqui, entrou aqui na mínima, né, de 66,49, está ganhando um dinheirinho, né? Alvo possível ali em 64,88 ou 64,31. 64,88 e 64,31 são níveis de suporte, tá? Então, para quem opera vendido, finaliza a operação por aqui. Tecnicamente é assim que funciona, tá, pessoal? Eu lembro a todos que tudo que eu falar aqui não é recomendação nem de compra, nem de venda. É um estudo que eu faço de acordo com o meu perfil de risco, com a metodologia que eu uso, que é a teoria dos pivôs. E se você, eu sugiro sempre que você faça a sua avaliação, consulte um analista, né, certificado para isso antes de tomar qualquer decisão, certo, pessoal? Então, por favor, não entenda o que eu falar como recomendação. Bom, seguindo aqui então, a Vale, gente, vem fazendo uma onda 3 para baixo, né? E vejam que as médias apontam para baixo, não vejo sinal de compra nesse ativo, a não ser que ele faça um pivô para cima, não vê, né? Não há sinal à vista disso ainda, tá? Se continuar caindo um pouquinho mais forte, 64,32 no semanal, 64,21, depois quem sabe aqui 63,5, vamos ver aqui 63,51, esse fundo aqui deixado lá em maio serve tecnicamente como um suporte. Tá? Resistências no diário da Vale, né? 67 com 13 por ali, uma região de resistência, na média de 21 também, 68 com 16 por ali, né? Depois 68 com 36 por ali também, uma região
de resistência caso o papel volte a subir. Tá? Vamos olhar o gráfico da Petrobras Petri 4. Petri 4, primeiramente no semanal, o que a gente observa? O papel acumulando no topo. Tá? Em síntese, é isso, de uma maneira bem objetiva, é o que temos aqui, uma acumulação começada em junho. Tá? Nós temos como principal resistência no gráfico semanal R$ 32,00, aquele topo deixado ali no mês de junho. Tá? Aquela é a região a ser rompida. Uma vez rompida com aumento de volume, pode ser tecnicamente um ponto de entrada, né? E agora o papel vejam que ele ainda está distante da média de 21 períodos no semanal, Petri 4. Olha aqui, está distante 14%. Tá? Como todo preço tende a se aproximar das suas médias, pode ser que o papel fique acumulando lá até a média de 21 chegar lá, ou o papel venha cair até a região da média, também é uma possibilidade. Então vamos lá, pontos de suporte no gráfico semanal da Petri 4. Está num ponto de suporte que é a média de 9 períodos, a linha roxa mais fina. Então essa região de 29,72 é um suporte. Tá? E vejam que a média de 9 é um suporte desde ali do abril. Tá? Toca no suporte, volta a subir. Tocou no suporte, voltou a subir um pouquinho e retornou para a acumulação, mas não está caindo abaixo dela, da média de 21 que eu me refiro. Tá? Olha, se continuar caindo mais um pouco, 28,33 é um ponto de suporte. Por quê? Porque temos um topo aqui. Topo rompido, quando cai, tende a virar um suporte. Tá? Depois, nessa faixa de 27,95 também é um ponto de suporte, e na média de 21 períodos, 25,99, 26 é uma região de suporte para Petri 4 no semanal. No diário, o que nós temos? Papel sobe lá em julho, tá? E depois ele acumula. Então está aqui acumulado, está dentro de uma acumulação, tá? Principal resistência de curto prazo aqui, na minha opinião, é ali em 31,22, 31,28, 31,30. Tem que romper 31,30. Tá? Nesse tempo gráfico diário, Petri 4 tem como suporte R$ 30,00. Depois 29,72 são suportes imediatos. E depois 29,31. Tá? O que nós observamos em Petri 4? Na semana que passou, uma forte queda do volume. Tá? Claro, teve divulgação do resultado trimestral, né? Isso aumenta o volume, enfim, né? Mas o ideal é que esse volume aumente e que o papel faça o rompimento daqueles níveis lá em cima de resistência, sendo que a resistência principal é lá em 32,02, é aquele topo que eu mencionei. Tá? Não vejo nada a fazer em Petri 4 para swing nem para position. Vamos seguir aqui o nosso estudo. BIF 3 é um gráfico que eu chamo a atenção dele no semanal. No semanal, por quê? Porque ele pode estar montando um pivô de alta aqui, ó. Tá? O pivô é esse eixo aqui. Lembro vocês que a gente tenta procurar no gráfico, principalmente, essa estrutura aqui, ó. Tá? Então, onda 1, teste de fundo e arma o pivô. O pivô é esse eixo que pode sustentar toda uma nova alta. Uma onda 3 para cima, que é a que a gente gosta de operar. Tá? Olha aqui, ó, onda 1, teste de fundo, parece estar armando um pivô, né? No semanal. Ele confirma esse pivô se e somente se romper 11,60, se romper esse topo, que é o topo de uma possível onda 1 para onda 2. Tá? E aí, quais são os possíveis alvos? A gente olha para a esquerda do gráfico e olha os pontos os topos, né? Então, nós temos aqui um primeiro alvo ali na faixa de, caso ocorra esse pivô de alta, né? Caso ele seja confirmado, o que ainda não está, em 11,84, alvo imediato, depois essa faixa de 12,76, depois quem sabe 13,30, depois quem sabe 14,17 e 15. R$ 15,00 é o topo de janeiro deste ano.
Podemos usar a Fibonacci também para nos indicar possíveis níveis aqui de possíveis alvos. Então a gente põe no fundo da onda 1, eleva até o topo da onda 1 para 2, puxa aqui até o fundo de uma possível onda 2 e nós vamos procurar o número 1. O que é o número 1? Significa 100%. 100% do que? Ele pode fazer uma onda 3 expandir 100%, ou seja, do mesmo tamanho que a onda 1. Tá? Então, se isso ocorrer, nós podemos ter como alvo 12,79, alvo de Fibonacci. Ou a região lá de, olha aqui, ó, a região lá de R$ 15, se ele expandir até aquele outro nível lá em cima, né? 1,618, ou seja, o outro alvo seria 14,99, R$ 13, combinando com aquele topo. Tá? Desculpa, R$ 13 não, R$ 15, né? R$ 15 que é essa faixa aqui. Tá? Então eu ficaria de olho nesse gráfico no semanal BIF3, certo? Eu já vou olhar aqui o JBS, que a gente já que é um do mesmo setor, né? Proteína animal, JBSS3 no semanal. Por que eu prefiro a BIF em vez da JBS? Por favor, quem pediu para estudar esse papel, não entenda como recomendação, tá? É um gráfico bom? Sim, é um gráfico bom. Por quê? Porque ele vinha fazendo fundos cada vez mais baixos. Clara, essa é uma definição técnica para uma tendência de baixa. Tá? Isso começou, esse aqui é o gráfico semanal da JBS, tá? Começou lá em 2022, em abril, né? Até que de repente, em maio deste ano, o papel rompe a média de 21 para cima e vem fazendo fundos cada vez mais altos. Tecnicamente, uma definição para uma alta do papel. Tá? E nós temos uma condição aqui muito interessante, porque ele pode estar diante de uma reversão dessa tendência, o que era baixa passa a ser alta, certo? Bom, gente, então o que a gente observa aqui nesse papel? Né? Ele já fez o rompimento 19,55. Se fosse uma compra, o timing da operação agora está fora. Ele rompe ali essa região, tá? Com o volume aumentando, então era uma condição aqui para uma possível compra. Depois fez um pullback, voltou até a média de 9 períodos, que tem servido como suporte, já voltou a subir, deixou aí um Ken tá com um pouquinho de dificuldade, mas está indo, né, aos pouquinhos. Tá? Ou a outra entrada nesse papel teria sido um pouquinho mais aqui embaixo, ó, 17,38, tá? Ou 17,49, quando rompeu esses topos aqui. Então, agora, comprar agora, quando o papel está afastado já da média, e nós temos um afastamento aí de 11% da média de 21 períodos, é assumir um risco generoso de 11%. Tá? Isso aqui é tudo o tamanho do risco, porque se houver qualquer reviravolta no mercado, o papel tende a buscar a média, né, no caso de 21. Então, é muito risco 11%. O ideal é deixar a média de novo se aproximar do preço. Tá? Pode demorar aí várias semanas nesse caso, né? Certo? O gráfico é bom, só que está fora de timing comprar agora. Teria que esperar um recuo do papel, pelo menos até a média de 21, a média de 9 novamente, 18,26, tá? Que no momento está em 18,26. Bom, esse papel se continuar subindo, vejam que ele já rompeu ali 19 com 83, que é esse topo aqui. Se continuar subindo, pode buscar ali 20,68, quem sabe 21,11, quem sabe 21,82, tá? A JBS é um papel que tem que levar em consideração aí algumas questões fundamentalistas. Ela está diante de uma reestruturação global, né, onde vai emitir os papéis lá nos Estados Unidos, né, vai começar a negociar na NYC. Então, gente, tem que tomar um pouco de cautela, porque dadas essas condições, isso pode alterar, afetar o preço. Tá? Daí também outro motivo para preferirmos, eu preferi o gráfico da BIF3, certo, pessoal? No diário, o que a gente observa, né? Bom, no diário a gente observa aqui após uma alta do volume, o papel vem diminuindo o volume, talvez em função aí dessa questão dessa reestruturação, né? E vejam que o papel toca na média de 21, voltou a subir, fez um recuo até a média de 9. Na minha opinião, compras aqui só e somente só
se romper 20 com 12, tá? Mas tem que romper lá em cima com volume alto ou crescente. Lembrando que que o gráfico semanal não oferece condições de entrada no momento. O ideal seria que esse papel ficasse no diário, caindo mais um pouquinho, andando de lado para dar tempo lá no semanal da média de 21 se aproximar um pouco mais do preço, tá? Tem que olhar isso também. Bom, se esse papel continuar subindo, claramente aqui ele pode buscar 21,09, tá? Que é a próxima resistência, depois 21,80, que é a outra resistência, certo? Bom, dito isso, espero ter saneado aí as dúvidas. Vamos continuar aqui o nosso estudo com o Copel CPLE6, também um papel muito pedido aí na semana. A Copel concluiu a sua desestatização e nós já avisávamos na semana que passou, né, que se rompesse, estava perto de um rompimento de topo histórico, 8,80, papel rompe, né? Rompe esse topo aqui, que foi a máxima desse papel, máxima histórica, né? E deixou uma vela de alta bonita na sexta-feira, 3,4%. Esse volume aqui alto é em função aí da oferta, né, pública de ações que foi realizada. Entrar agora não tem condições porque o timing já passou. Tá? O timing tecnicamente foi no rompimento ali de 8,81 ou um pouquinho mais embaixo, aqui 8,70, tá? Ou quem sabe mais embaixo aqui 8,39. Quem comprou, 8,30, comprou em 8,39 está feliz da vida, né? Tá? Então tem que esperar, né, gente? Esperar um recuo do papel, um pullback com recuo de curto prazo, né? Porque entrar agora começou a se afastar das médias, né? Está muito longe das médias já. Vejam que está afastado aqui 13% da média de 21. E aqui no semanal a gente falava disso, né? Uma possível que acabou se confirmando, uma onda 3, olha aqui, ó, onda 1, onda 2, arma pivô, sobe, sobe, sobe. Aqui foi a melhor compra, né? O rompimento de 8,14, tá? Quem comprou ali já está com ganhos aí de 10%, 11%, tá? O volume sobe, muito em função também da oferta de ações, né? E o papel está muito bonito, tá, gente? Se a gente colocar Fibonacci aqui, a gente vai ver que, vamos ver aqui, o papel já chegou num dos níveis de Fibonacci, já chegou num dos alvos, né? 8,84, tá? Então, eu imagino que quem ganhou um dinheirinho aí vai começar a botar no bolso, enfim, não custa esperar as médias se aproximarem do papel novamente, tá, pessoal? Graficamente muito bom, só está fora de timing. Entrar agora, não vejo entradas agora, não vejo compras agora no momento, tá? Depois de Copel no semanal, depois de Copel no diário, vamos ver o gráfico de Banco do Brasil BBAS3. BBAS3, Banco do Brasil. O Banco do Brasil, gente, vamos botar aqui no semanal. Olha, o Banco do Brasil, ele fez o rompimento de um topo histórico. O momento da compra, na minha opinião, foi aqui, ó, quando rompeu ali 42,96. Por quê? Vejam que lá em 2019, o papel tentou romper essa região 3 vezes e não conseguiu. Pois bem, em abril deste ano o papel rompe e vai embora, né? Está fazendo agora aqui no semanal BBAS3 o quê? Um recuo normal, né, gente? Depois dessa subida aqui generosa, né? Pulou dos 29, foi para 50. Então ele está fazendo um recuo, né, normal no gráfico semanal até a média ali, perto da média. Perdeu a média de 9, tá? E busca aqui a média de 21, 45,16. Tá? Vejam como todo preço tende a se aproximar da média. Estava bem afastado lá em 19 de junho e agora vem vindo, vem vindo, vem vindo, já está perto da média de 21 períodos no semanal. Tá? Não vejo entradas neste momento em BBS3 no semanal. Tem que esperar o papel se aproximar da média de 21 e ver se ele vai reagir aqui, se vai deixar um candle, deixar um maruboso ou marubozu, um candle de forte alta com volume crescente, pode ser uma condição para se avaliar. Tá? Quem gosta de ver para crer, tem que esperar o rompimento da máxima de 51,99, ou seja, R$ 52. Tem que romper R$ 52
para fazer uma compra, uma entrada no papel, tá? Ah, vamos ver agora o gráfico diário de BBS3. No gráfico diário, gente, o papel vem numa condição aqui curtíssimo prazo, 21 de junho para cá, o papel tecnicamente entra numa condição, numa, aqui numa linha de tendência de baixa, tá? E como é que a gente tecnicamente é uma LTB? Porque a gente vê os fundos cada vez mais baixos, tá, pessoal? Não vejo entrada aqui neste momento. Vamos limpar esse gráfico e eu vou mostrar para vocês o seguinte, ó. O papel, ele do dia 7 de julho para cá, ele se aproxima da média de 21, cai. Toca na média de 21, cai. Toca na média de 21, cai. Então a média de 21 no diário de BBS3 virou um ponto de resistência, tá? O papel vai ter que romper a média de 21, testar fundo e armar pivô. Aí a gente avalia uma entrada, tá? Aí você avalia uma entrada, você que solicitou o estudo desse papel. Por favor, não entenda o que eu falar aqui como recomendação, tá? E compras, se armar esse pivô acima da média, só se o volume estiver alto ou crescente. Vejam que o volume, assim como boa parte dos papéis da carteira teórica do índice, vem caindo, tá? Como eu disse, né, gente, lá no semanal, o papel, ele vem fazendo uma realização até a média de 21, em algum momento isso ia acontecer, né? Então, o gráfico diário sofre, né? Tá? O gráfico diário sofre, certo? Ele vai inverter essa baixa aqui quando começar a fazer zigue-zagues para cima, tá? Não há sinal à vista disso ainda. Pontos, então, de resistência imediata, 47,53, 47,66 é uma resistência imediata, tem que romper aquilo ali, tá? Se perder o fundo 46,36, continua seguindo a sua tendência de curto prazo de baixa, ok? Mas aí pode buscar até onde, né, essa baixa, né? Vamos pular lá para o semanal de novo que a gente vai ver aqui, ó. Tecnicamente até os topos rompidos. Bom, nesse tempo gráfico, em 45,10 é um ponto de suporte, né, no semanal. E se continuar tendo uma queda um pouquinho maior, R$ 43, R$ 42 são níveis de suporte, porque são os topos rompidos, né? Seguindo aqui o nosso estudo, JBS já vimos, raiz 4, Raizen. A Raizen no semanal, gente, sobe forte. O papel tem uma correlação positiva que começa a subir na medida em que o governo anuncia, né, o fim do subsídio à gasolina, tá? O ano passado a gasolina foi subsidiada para um controle da inflação, enfim, isso aí tornou menos competitivo o combustível da Raízen, da São Martinho, né? Então, com o fim desse subsídio, volta de novo a se tornar competitivo em relação à gasolina, sobe forte. Só que o papel tem que testar fundo, né? Está testando fundo. Então, o papel agora ele vai ter que armar um pivô. Não há sinal à vista disso ainda, mas se armar um pivô e romper 4,70, pode ficar um papel muito interessante no semanal Raizen, raiz 4, e aí pode buscar ali a faixa de 5, quem sabe 5,80, 5,94, tá? Que são esses topos aqui, ó. Certo? Ah, entrar agora é assumir muito risco, né? Muito não, mas é assumir um pouco de risco. O ideal é que o papel venha buscar 3,61, que é um ponto de suporte na média de 21 períodos. Tá? E é o que ele está caminhando para buscar a média, né? Está pertinho já, né? Vamos dar uma olhada no diário. O que a gente observa no diário? Uma condição parecida com a do Banco do Brasil, né? Cruza para baixo da média de 21 e toda vez que tenta subir, encontra resistência na média de 21. Toca na média de 21, cai. Chegou a cruzar para cima, caiu novamente. Tá? Médias apontam para baixo. Então não vejo compras aqui nesse papel. Pelo contrário, né? Quem operou vendido aí, quem entrou vendido no papel, operação short, começando em 3,98, já está ganhando um dinheirinho aí, né? E o alvo aí
é aqui essa faixa aqui de tecnicamente 3,74, 3,75. Essa é uma região de suporte. Por quê? 3,75 é um topo rompido, tá? Topo deixado lá em dezembro do ano passado. Tá? Mas vejam que a força vendedora também não se torna tão dominante assim nesse papel. Não se torna dominante porque vem caindo o volume, né? Aliás, é um problema de raiz 4 o volume. Tá? As médias apontam para baixo, aqui nós temos uma condição de baixa. Tá? Eu não vejo entrada nesse papel e para compras, certo? Bom, sobre raiz 4 é isso, né? CBAV 3, vamos ver um papel do setor de commodity metálica. Todos os papéis do setor de commodity metálica vêm sofrendo bastante, né? Esse aqui é um deles, né? Imagina que desde março do ano passado despencou lá de 22, foi para 4. E agora, gente, vem tentando, toda vez que o papel tenta reverter a tendência, ele aqui, tentou reverter a tendência de baixa em abril, mas já voltou para baixa de novo, né? Agora tenta reverter a tendência novamente, saltou lá de 4,50 para 5,30. Fez aqui é um papel altamente volátil, né, ligado a commodity. Fez um teste de fundo, está aqui, né, ainda testando esse fundo, um gráfico estranho aqui no diário, né? Na minha opinião, esse papel só vale compras só se romper o topo, 5,38. Tá? Cruzou para baixo da média de 21. Tecnicamente tem suporte em 4,85, 4,72 são regiões de suporte. Tá? A resistência imediata é aqui nesse topo, ó, 5,11. Depois tem resistência 5,29 e a resistência principal 5,38, resistência de curto prazo. Tá? Vamos dar uma olhada no semanal. Aqui está, o que pode vir a se tornar um pivô é isso aqui. Ó. Deixa eu limpar esse gráfico aqui. Olha aqui, ó. Sobe, toca, se aproxima da média de 21, cai. Só que pode ser um teste de fundo. Se ele armar um pivô e romper, né, aquela faixa que eu mencionei para vocês, ali de 5,17, né, 5,38, aí pode ficar bonito, né? Quem sabe buscar lá 5,46, 5,85. Commodity metálica vem sofrendo no mundo, com a China dando, que é uma grande consumidora de commodities metálicas e minerais, dando aí sinais de dando sinais de fraqueza na sua economia, tá? O mundo espera aí por ah, medidas que reanimem a economia do gigante, né? Então todos esses papéis sofrem, Vale sofre, as siderúrgicas sofrem, Sebave, a Companhia Brasileira de Alumínio, não é diferente. 5,40 é a resistência importante desse papel, porque é a média de 21 que o papel não consegue romper desde fevereiro deste ano. Tá? Então 5,21 é a média de 21 períodos, é uma resistência muito importante, tem que romper. Mas não vejo entrada nem no semanal nem no diário, não vejo compra nesse papel neste momento. Cuidado com a liquidez, vem caindo bastante, né? Já foi um papel com muita maior liquidez, né? De abril para cá a liquidez despenca, tá? Vamos terminar agora com dois papéis, são small caps, Brit 3, setor de telecomunicações, né? A internet, provedores de internet basicamente, né? Tem que tomar um pouco de cautela com a liquidez, que é baixa, tá? E eu ressalto que liquidez baixa nem sempre passa uma análise técnica com alto nível de confiança, porque a análise técnica, ao contrário de muitos analistas que tem no mercado, que fazem análise de qualquer papel, a gente tem que ter volume de negociação, tá? Não só volume financeiro, muita gente negociando, para ter uma ideia para onde vai o mercado. Então, quando tem baixo volume de negociação, a gente tem aí, pode ter alguns poucos grandes players manipulando o preço do papel. Tá? Tem que levar isso em consideração. De qualquer forma, o que a gente observa em Brit 3 Brisanet? Né? O papel, assim como vários outros que fizeram IPO lá na metade de 2021, desabaram forte. Por quê? Porque são papéis de empresas que precisam de muito capital e são altamente sensíveis aos juros altos. Tá? Estão startando, né? Estão desenvolvendo seus negócios e o juro alto
esmaga esses papéis, né? Detona qualquer setor, mas principalmente as empresas que precisam de muito, são intensivas em capital, né? Então, o juro alto impacta negativamente a empresa. Agora o papel vem tentando se reerguer, tá? Com a possibilidade de queda dos juros, já tivemos uma queda. Um ciclo de baixa da Selic faz com que essas ações que sofreram muito voltem a ter uma alta, tá? Daí eles entram no radar. Então, quem solicitou esse papel para analisar, observe que os fundos são cada vez mais altos. Clara tendência de alta iniciada em março, tá? A melhor compra, não precisa dizer, foi aqui, ó, 2,56, tá? Ou aqui embaixo, né? 2,11. Por quê? Olha aqui o pivô, onda 1, teste de fundo, vai subindo, arma o pivô e rompe o topo da onda 1 para a onda 2. Né? Saiu por aqui mais ou menos, né? Ou quem explorou esse pivôzão aqui, ó. Olha o pivôzão, 2,55, 2,56, deve estar até agora no papel, ganhar um bom dinheirinho, tá? Bom, gente, esse papel, na minha opinião, resistência principal que tem que ser rompida, 3,35, 3,36, desde que o volume aumente ou esteja alto, tá? A média de 21 vem sendo, desde junho, a região de resistência, mais ou menos, às vezes cruza para baixo, mas volta a subir. Teve dois toques na média, agora de julho para cá, né, final de julho para cá, e então tem que romper lá em cima. Rompendo lá em cima, pode buscar, quem sabe, ali 3,49, 3,63, 3,68, que são níveis, são topos anteriores, né, deixados ali em outubro do ano passado. Tá? Agora, no semanal, nós olhamos o diário de Brit 3. No semanal é onde mora o risco. Tá? Se lá no diário ele dá condições de entrada, no semanal, nem tanto, porque vejam que o papel está 20% longe da média de 21. Comprar lá no diário tentando ganhar lá, você no semanal vai estar assumindo um risco alto de 20%. Isso é um risco muito alto. Tá? Então, o ideal seria que o papel fizesse uma ou lateralização no semanal por algumas semanas, ou uma queda até níveis de resistência, de suporte, né? 2,86 ou 2,71. Vejam que a média de preço está em 2,52 e o preço está lá em 3,22. Está longe. O ideal é que essa média de 21 se aproximasse um pouco do preço. O volume aumenta fortemente, né? Muita gente querendo tradear esses papéis, mas esses papéis embutem um risco, volatilidade. Volatilidade é uma palavrinha muito bonita para risco, tá? Então, tomem cuidado nisso. Não vejo nesse tempo gráfico entradas neste momento, novas entradas, que já se afastou da média, tá? A entrada melhor, a compra foi aqui em 3,04 ou no pivôzão aquele que eu mencionei, né? Olha aqui, ó. Lá em março, né? Até o mês de maio subiu. Depois testou fundo. Vejam que o papel caiu 12% e mais 7% lá em maio. São quedas enormes, né? Tem que ter um stop aqui nesse papel e não pode ser um stop generoso, tem que ter um stop relativamente curto. Depois o papel arma, pivô e volta a subir. Aqui, ó, 2,55 foi a melhor entrada, tá? E vamos ver aqui, se a gente colocar Fibonacci aqui, a gente vê que o papel já expandiu bem acima, inclusive, do 100%, ó, que era 2,75. O próximo nível de Fibonacci é onde ele está hoje, na região de 3,25. Então, o Fibonacci está dizendo, olha, já chegou nos meus níveis, tem que ter um pouco de cautela. Então, quem quer muito operar isso aqui tem que fazer um manejo de risco e comprar aos lotes. Manejo de risco na carteira, não dá para encarteirar muito, tá? Tecnicamente, rompendo 3,37 é um ponto de entrada, desde que o volume se mantenha alto ou crescente. Se romper lá em cima, com esse volume caindo, desconfiem, porque é uma divergência, tá? E aí ele tem tudo, se continuar rompendo os topos, né? Se romper aquele topo ali que eu mencionei, né? 3,35, de buscar 3,66, de repente 3,80, tá, pessoal? Fica aí então para vocês avaliarem o Brit 3 de acordo com a metodologia que vocês usam, o perfil de risco de vocês, tá? O outro papel, o Unifique, também do mesmo setor, né? Olha aqui, ó, semanal de Unifique,
sobe forte, testa fundo. Então, a melhor compra desse papel, para quem usa a metodologia dos pivôs, foi lá em 3,60. Olha a onda 3 generosa para cima aqui, né? Quem explorou isso aqui no semanal ganhou aí pelo menos 15%, né? Tá de bom tamanho, né? O papel agora fez uma onda 4 e iniciou uma onda 5. Então, a outra compra aqui desse papel, o outro ponto de entrada foi 4,30, tá? Quando rompeu esse topo aqui, ó. Agora, é hora de entrar no semanal? Não, está fora de timing, tá? O papel subiu aí na semana retrasada 9%, na semana passada caiu 9%, vejam o risco do negócio, né? Então, é um papel que, para quem pretende entrar, tem que ter um manejo de risco na carteira. Tecnicamente, o papel está se segurando numa região de resistência, na média de 9 períodos. Tem suporte imediato no semanal, FIC 3, R$ 4,00. Depois essa região aqui de 3,87. Depois na média de 21, 3,77. Comprar agora é assumir muito risco, porque o preço está 7% longe da média de 21. Eu esperaria o preço se aproximar um pouquinho mais da média de 21, tá? E o volume é muito baixo, tá, pessoal? Cuidado com papéis assim, porque eles são altamente voláteis. Diário de FIC 3. Bom, quedas muito fortes no final da semana que passou. Eu não acompanho esse setor, né, para saber dos fundamentos, do que levou essa queda forte, né? Mas é um papel que ele volta para a sua acumulação. Essa acumulação aqui é importante. Por quê? Porque o papel, depois dessa subida muito forte, né, saiu lá em fevereiro de 2 e pulou para 4, tá? Subindo aí mais de 55%, né? Em questão de 3 meses, né? Fevereiro, março, abril, maio, né? Junho, 4 meses, né? Uma alta muito forte, normal que ele fique andando de lado por um tempo, tá, gente? Tá? Suporte aqui imediato em 4, depois nessa faixa ali 3,90, 3,87, tá? Tecnicamente ele continua dando sequência à sua tendência principal. A tendência principal continua sendo alta, né? Se romper lá em cima 4,56. Só que os alvos são relativamente curtos, é 4,60 e 4,73. Por favor, não entenda isso que eu falei como recomendação. Faça sua análise, fale com o seu analista, não, enfim. Mas eu estou falando aqui estou fazendo aqui um estudo do papel, tá, gente? Eu não vejo entradas neste momento, a não ser que ele corrija um pouco mais. Agora vai ter que armar um pivô aqui, né? Passou para baixo das médias, média é resistência, né? Quando cruza para baixo. Então 4,16 é uma resistência a ser enfrentada pelo papel. Na minha opinião, o papel vai ter que armar um pivô aqui generoso para nos mostrar que ele quer subir, tá? E com o volume dando condições. Nesse momento, não vejo nada a fazer em FIC 3, tanto no diário quanto no semanal, tá? Eu esperaria que o papel consolidasse aqui no semanal por mais algumas semanas. Certo? Acho que vale colocar no radar e observar, tá? Pessoal, por hoje era isso. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Desejo uma excelente semana e nos vemos no próximo domingo. Até lá!